Eu vou passar para o Rogério, ele vai começar a apresentação dele. Quem quiser pergunta, vocês têm aí no canto, já mandei algumas mensagens para vocês, vai fazendo as perguntas paralelas aí para o meu webinário, e lá no final a gente vai voltar e responder as perguntas. Então, vão aproveitando aí o momento para ir fazendo, e a gente vai mandar o link para vocês também concluírem a inscrição, ok? Vou passar para o Rogério começar a apresentação dele. Rogério, manda aí. Beleza, Alberto. Parabéns aí. Eu anotei, depois até queria ver contigo aí se você podia disponibilizar esse material. Eu não sei se as apresentações você vai... Tá, eu tentei anotar aí o máximo, vou repassar o máximo possível aí para os meus clientes. E eu acho que o planejamento pecuário tem toda uma ciência, né, Alberto? Tá? Eu vou tentar manter em alto nível aqui a apresentação, tá? Para todos aí que estão assistindo e fazendo suas contas, fazendo seu planejamento, dentro de um mercado para a gente tomar decisão, que é o que foi o enfoque aí do tema do webinário. O que eu preparei para vocês? Eu preparei aqui quais os modelos de produção intensiva de pecuária de corte, com enfoque em confinamento. Antes disso, eu vou fazer uma introdução bem rápida, que eu acho muito importante essa introdução, e vocês vão entender por quê. Hoje, o que a gente vai conversar aqui? Eu vou fazer uma breve introdução, vou falar bem rapidamente sobre o manejo de pastagens com enfoque em adubação nitrogenada, adubação versus clima, suplementação como ferramenta de manejo e planejando um confinamento lucrativo. E uma breve conclusão. Poxa, Rogério, você chamou a gente aqui, e o Alberto também, para falar sobre o planejamento de um confinamento lucrativo. E aí agora você vem com todas essa introdução, manejo de pastagens. Por que isso, pessoal? Porque a base de um planejamento para um confinamento lucrativo está antes do confinamento, está lá na fazenda, nas suas áreas de pastagens. E é embasado nisso que eu vou tomar a liberdade de falar rapidamente para vocês o que está acontecendo, tanto no cenário pecuário nacional, quanto no seu sistema de produção. E aí, rapidamente, o que vem acontecendo? O crescimento do rebanho. O rebanho, ele vem crescendo, hoje aí a gente está próximo a 213 milhões de cabeça. Me corrija aí, Alberto, se tiver alguma coisa fora. A gente tem uma perspectiva em crescimento. O que mais vem crescendo? Produtividade. A produção em arrobas por hectare ano, a produtividade do sistema de produção, ela também vem crescendo. Só que, paralelo a isso, a gente tem uma continuidade da área de pastagem e uma redução até previsível aí da área que vai ser produtiva. Ou seja, o sistema intensivo, seja ele pasto adubado ou confinamento, ele é inevitável para uma alta rentabilidade. Tudo isso que o Alberto conversou com a gente aí no primeiro módulo, faz todo o sentido do mundo. Por quê? Porque está acontecendo isso, tá? Eu vou ter um aumento de produtividade, o rebanho vai crescer, no entanto, a minha área vai ficar mais escassa. E isso você tem que trazer para o seu sistema de produção, para a sua fazenda. Por que você tem que trazer para o seu sistema de produção? Você tem que trazer para a sua fazenda, porque vem acontecendo isso lá também. Tá? Você obrigatoriamente tem que aumentar a sua taxa de lotação, porque senão você não vai ser sustentável, porque senão você não vai poder chegar a nível de ter um confinamento lucrativo. Tá? Aí vem o tema aí do meu bate-papo com vocês, planejando um confinamento lucrativo. E o que a gente vem notando? Onde estão as áreas
no passado, onde eram as áreas de maior volume de rebanho. As áreas do maior volume de rebanho, no passado, eram áreas, como mostra aqui, ó, a nível de Pantanal, do Mato Grosso do Sul. Hoje, as áreas estão migrando já mais para o norte. O que significa as áreas migrar mais para o norte? Áreas que aumentam áreas de maior rebanho migrando para o norte. Essas áreas a pecuária vem buscando grão. A pecuária vem buscando a intensificação. Aonde está a intensificação? Aonde se produz grão. Então, toda essa análise aí que o Alberto fez, ela é de suma importância para você que quer uma intensificação, para você que quer uma pecuária intensiva. Diante disso, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar muito isso, tá? A floresta junto com a nossa pecuária. O que é significativo hoje no Brasil? Pasto e sistema intensivo. Lembrando que o confinamento, ele nasce sempre de um bom manejo de pastagens. Se você não tiver um bom manejo de pastagens, não faz sentido você ter um sistema intensivo de confinamento. A gente vai tentar mostrar umas contas para vocês, o Alberto mostrou, a margem do confinamento, ela é um tanto quanto alta. Só que para você chegar no confinamento, para você ter essa margem alta, você tem que ter a sua mercadoria, você tem que ter o seu produto. Quem que é a sua mercadoria? Quem que é o seu produto? O boi magro. Então vamos imaginar, Rogério, eu quero montar um projeto de confinamento aqui na minha fazenda. Eu recebo muito essa pergunta, como que eu faço para montar um confinamento? E aí eu vou fazer um diagnóstico do sistema de produção do pecuarista, do cliente, e ele não tem por que montar um confinamento, porque ele não está fazendo a lição de casa em pastagens. E eu acredito que o bom planejamento para o confinamento está em você fazer a lição de casa em pastagens. Por isso, vamos recapitular aqui, tá? Rebanho crescendo aí modestamente, a produção vai crescer mais, tá? Proporção, o desempenho animal vai ter que ser maior. O Alberto mostrou aí desempenho animal aí acima de 1,5 kg, 1,650 kg por dia. A pasto, esse desempenho também vem sendo maior hoje. Não se sustenta, não tem mais uma pecuária sustentável aí, quem produz 5 arrobas por hectareano, ela tem que ser maior que isso. Área de pastagens vão se manter a mesma, a diminuir. Hoje, se você fizer a conta no seu sistema de produção aí, qual que é a rentabilidade da sua pecuária versus a rentabilidade de uma pecuária, de uma agricultura, muitas vezes, se você não tiver uma intensificação a nível de intensificação de pastagens e a nível de confinamento, a agricultura ela é mais competitiva, a agricultura vai ser mais rentável. Então, você tem que, obrigatoriamente, ter que trazer essa intensificação para o seu sistema de produção. O que mais a gente abordou aqui? Lotações, é importante frisar isso daqui, ó, 1,2 cabeças por hectare de lotação não é baixa, pessoal, uma vez que a média mundial aí é de 0,3. Dependendo mais da exportação, o Alberto abordou isso daí também, o que significa a gente depender mais da exportação? Qual que é o cenário hoje? Dólar alto, real baixo, isso daí é muito positivo para a exportação, o mercado se move de acordo com a exportação. Eu elaborei um cenário aqui, ó, de grandes áreas, o sistema de recria e engorda, e eu vou basear isso daqui em fazendas comerciais e um ponto na pesquisa. Eu busquei aqui o que são grandes áreas.
Então, eu peguei fazendas com rebanho maior do que 500 cabeças, onde 60% são área de pastagens. Eu tenho aí 46% do rebanho nacional, um total aí de quase 60 mil fazendas, só que somente 2,1% do total de fazendas nacional. Se a gente pegar só esse horizonte aí, somente essa frente, essa vertente, eu tenho o quê? Uma lotação, uma área equivalente a 110 milhões de hectares, tá? Fazendas aí com rebanho superior a 500 cabeças, uma lotação atual de 0,7 UA por hectare, que corresponde a 110 milhões de animais. Qualquer projeto de intensificação que a gente busque, tá? Eu vou estar tendo um excedente, eu simulei aqui, ó, 3 unidades animal por hectare, a gente está trazendo aí um excedente de 360 milhões de cabeça no inverno. Então, quer dizer, o que eu quero mostrar com isso daqui? Se o seu sistema de produção é um sistema de produção nesse sentido aqui, e você tem uma lotação de 0,7, 1,2 UA por hectare, e você precisa aumentar sua lotação para ter uma rentabilidade, obrigatoriamente você vai partir para um sistema intensivo de terminação dos animais na época da seca. Ou seja, você vai ter que aderir a um sistema de confinamento. E para aderir a um sistema de confinamento, para você ter uma rentabilidade, você precisa adotar as tecnologias que existem hoje no mercado. Uma delas aí o projeto da Agromove, o projeto do Alberto Pessina. Manejo de pastagens. Eu podia ficar aqui 1h30, 2 horas, 3 horas falando sobre manejo de pastagens, mas eu insisto. Por que eu estou abordando isso daí? Porque para você ter um confinamento no seu sistema de produção hoje, você tem que manejar bem os seus pastos no período das águas. Você tem que rotacionar, você tem que alternar, você tem que diferir. Se você não fizer essa lição de casa antes, a conta no confinamento é um tanto quanto difícil de se fechar. Ainda mais se você não adotar as estratégias aqui que o Alberto está propondo para vocês. Toda essa expertise aí na compra antecipada de insumos. Aqui um breve histórico do que aconteceu com a pecuária nacional. Tá? O manejo rotacionado aí implantado nos anos 70 e o confinamento para excedente de animais nos anos 80. Depois a gente veio aí com intensificação de manejo de pastagens. E hoje o que vem acontecendo? Né? Um aumento significativo na eficiência do uso de forragens, ou seja, o pecuarista ele está expert em produzir volumoso para o inverno. O ponto a melhor dieta é a dieta com alta quantidade de volumoso, média ou baixa quantidade de volumoso, ou nenhuma quantidade de volumoso. Mas antes de falar sobre isso daí, tá? Eu quero mostrar um gráfico que está dizendo o quê? Carga animal de uma pecuária potencial, tá? De um sistema de recria e engorda, e carga animal real. Se a gente confrontar essas duas linhas, a gente vai chegar à conclusão que você tendo um pastejo de alta eficiência, o que é um pastejo de alta eficiência? É você otimizar a sua produção em arrobas engordadas na sua fazenda durante as águas a pasto, meses de março a abril, ou seja, a gente está na época de começar a iniciar o sistema de confinamento. Tá? Isso quem está dizendo, sou eu? Não, na verdade aí é o relato
das fazendas que vêm adotando tecnologia, alta tecnologia para produção de forragens. Nitrogênio vezes sistema de produção de carne. Também a gente poderia ficar falando aqui durante horas, mas é importante frisar que para cada 40 quilos de nitrogênio que você trabalha nos seus pastos, você vai estar elevando a sua carga animal em 1 UA por hectare. Qual que é a sua lotação hoje? Que lotação que você precisou chegar, né, que já acabou para quem está principalmente quem está no centro-oeste e no sudeste, o período das águas. Qual que foi a quantidade de N que você usou versus a quantidade de arrobas engordadas nas suas pastagens. Outra premissa dentro do sistema de pastagens intensivas, né? Veranicos. Se você não tem um sistema irrigado, você está à mercê aí de um veranico. Você passou por um veranico aí, dezembro, janeiro, algumas regiões aí até fevereiro. Como que comportou as suas adubações nitrogenadas versus essa instabilidade climática, vamos chamar assim? Você está adubando ainda seus pastos ou você já vai entrar para um sistema de confinamento? Frente a isso, se você conseguiu sanar toda essa, você conseguiu passar por toda essa, vamos chamar assim, pecuária de alta performance em pastagens, um outro ponto é o quê? A suplementação. Você ter um plano de suplementação como uma ferramenta de manejo. Para quê? Para incrementar a sua produção em arrobas por hectare, tanto no período das águas quanto no período da seca. E eu percebo que a pecuária peca muito em precisar usar mais suplementação do que boas práticas de manejo de pastagem, utilizar pastagens, utilizar o bom manejo de pasto como uma alternativa para ganhar peso no bovino. Não, ele busca o quê? A suplementação intensiva para corrigir os erros de manejo. Então, eu acho que vocês têm que padronizar um pouco melhor isso daí. Primeiro, um bom manejo de pasto, depois um bom plano de suplementação, e quando você estiver ganhando dinheiro com essas duas tecnologias, manejo de pastagens e plano de suplementação, você está pronto para ter um confinamento eficiente, um confinamento de alta performance. E o que eu trouxe para mostrar aqui para vocês é o seguinte, um manejo de pastagens com diferentes alturas de pastejo, 15 centímetros, 25 centímetros e 35 centímetros, animais, no caso aqui novilhas, suplementadas com sal mineral e com sal proteico, os animais com pastejo, vamos chamar assim, contínuo, ou com pastejo não intensivo de pastagens, com uma altura de pastejo de 15 centímetros, vai ter o mesmo desempenho, quase que, de animais num bom manejo de pasto, onde capim é pastejado só pelas pontas, usando sal proteinado, usando sal mineral. Então, quando a pecuária não maneja bem os seus pastos, ela tem que suplementar para ganhar para ter o mesmo desempenho quando ela maneja bem os seus pastos. O que isso daqui está mostrando? Que para você ser eficiente, a priori, você é só trabalhar bem os seus pastos, ter uma altura de pastejo aqui conveniente, né? O que quer dizer isso daí? Ter um pastejo rotacionado e suplementar os seus animais com sal mineral na época das águas. Você tem o quê? Um ganho de peso individual significativo, que paga as contas. Quando você vai para fazer a conta em escala, em lotação, em carga animal, e essa é a grande variável que falta ser mensurada na pecuária nacional,
que é essa daqui, ó, cabeças por hectare, tá? Então, quando você trabalha seus pastos aí de forma a otimizar a planta, né, a dar um alto valor nutritivo, fornecer planta com alto valor nutritivo para os seus animais, você tende a ter uma baixa lotação. Então, voltando aqui, suplemento proteico com baixa altura de pastejo, ou seja, com pastejo contínuo, 790 gramas por dia. Proteinado, suplemento mineral, com alta qualidade de pastagens, 830 gramas por dia. Está quase que empatando. O que compensa aqui? Eu trabalhar meus pastos com alta qualidade, com pastejo rotacionado e ter um desempenho individual alto. No entanto, se a gente fazer uma análise em produção por área, eu obrigatoriamente vou ter que trabalhar com proteinado, com suplemento proteico. Por quê? Porque eu preciso dessa lotação, dessa alta lotação. Se a pecuária não trazer uma alta lotação, período das águas e período da seca, ou seja, média ano, você não está tendo uma pecuária competitiva. Você não tendo uma pecuária competitiva, você não está, o nome já diz, competindo aí com a agricultura. Tem que rever o seu sistema de produção. Pessoal, o confinamento, ele nasce de um bom manejo de pastagens. Então, qual que é a escadinha? Você manejar bem os seus pastos. Depois de você manejar bem os seus pastos, ter um bom plano de suplementação, aí sim você partir para a estrutura de confinamento. O que é partir para a estrutura de confinamento? Ter as suas baias de confinamento, você ter a sua equipe, a sua estrutura dentro da fazenda voltada para o confinamento. Alguns pontos que eu citei aqui: dietas de alto grão, elas vêm sendo cada vez mais usadas. A gente vai conversar aqui durante as perguntas e respostas sobre dietas. No entanto, Alberto, quem tiver até o final aí do nosso webinário, tá? Eu vou estar disponibilizando uma ferramenta minha aí para balanceamento de dieta, tá? Você elege aí quem participou até o final, que para a gente conversar sobre balanceamento de dieta num webinário aí de 2 horas, pessoal, é muito curto o espaço de tempo. Então, o que eu vou citar aqui para vocês? Eu vou disponibilizar essa ferramenta aí para vocês formularem a dieta, mas muitas vezes a dieta de alto grão, o que é uma dieta de alto grão? É uma dieta com pouco volumoso. Importante aí diferenciar também dieta de alto grão da dieta do milho grão inteiro, né? Dieta de alto grão, o milho é triturado, utiliza base energética e base proteica, tá? Farelo de soja, polpa de laranja, farelo de... o que mais? Torta de algodão, enfim, os ingredientes disponíveis aí na sua região. A conta que você deve fazer, qual que é o custo da sua produção de volumoso ou quanto chega o volumoso suplementar aí no seu sistema de produção, tá? E ainda dentro do confinamento, uma análise técnica econômica, muito frisada aí pelo Alberto, dentro dos parâmetros aí, que eu considero aí, se não o mais importante, entre os 5 mais importantes, que é o quê? A compra dos insumos. Esse erro de análise econômica, quando acometido aí na sua fazenda, vai te trazer o quê? Vai mascarar aí, talvez aí, um potencial de ganho que você tenha. Então, você vai ter uma margem aí de 300, 400 reais por boi e vai tocar
a vida da sua fazenda. Só que o potencial de ganho que você deve ter num sistema de confinamento, se você segue toda essa cartilha aí, boas práticas de manejo de pastagem, intensificação das pastagens, um bom plano de suplementação, e entra no confinamento com o planejamento pronto, com o seu animal de reposição produzido por você mesmo a custo baixo, né? Porque é muito mais barato engordar um boi a pasto, o custo da arroba engordada desse animal a pasto é muito mais baixo do que um confinamento. Então, se você chega com todas essas premissas aí na entrada do seu confinamento de maneira ideal, você tem potencial aí de ter rentabilidade aí da ordem de 800, 900, o Alberto vai confirmar isso daí depois para mim e para vocês, mas eu já vi casos aí, eu acompanhei clientes aí que teve rentabilidade de até R$1.000 por animal no confinamento. Analisar o sistema como um todo. O confinamento, em muitos dos casos, ele é analisado isoladamente. Então, o pecuarista vai lá e faz a conta, peso de entrada do boi magro, peso de saída do boi gordo, custo das diárias. No entanto, a veda das áreas da fazenda, ela vem trazendo um ganho também. Quanto que é esse ganho? Esse ganho da veda das pastagens na fazenda da época da seca reflete a produção da época das águas. Então, você tem que contabilizar isso daí. O confinamento ele não pode ser visto somente como um sistema aí de 90 a 120 dias. Ele tem que ser visualizado de forma mais ampla. Introduzidos em sistemas já intensificados, ou seja, você não pode ter pasto degradado e não produzir bem arroba a pasto e querer fazer um confinamento. A chance do insucesso é muito grande. E por último aqui, quanto mais o animal permanecer no pasto, melhor, pois a engorda a pasto é de menor custo. A lucratividade da pecuária nacional hoje, ela está aonde? Ela está dentro a lucratividade da pecuária nacional, ela está hoje dentro dos seus pastos. O confinamento, ele deve ser trazido, ele deve ser visto como um complemento. Rogério, eu tenho uma área muito pequena aqui, né? E só vai viabilizar o meu investimento, toda a minha produção aqui se eu montar um confinamento. Ótimo. Vamos pegar e fazer conta. Qual que vai ser o custo do seu animal na chegada? Quantos animais você vai conseguir comprar com essas características? E qual que vai ser o mercado comprador? Quem vai estar comprando esses animais aí seu? Qual que é o estudo de mercado que você tem para a venda desses animais? Tá? Alberto, a ideia era essa, tá? Mostrar o planejamento no confinamento, mas mais focado no quê? Mais focado num contexto global da fazenda. A minha expectativa é mostrar aí para os participantes do webinário a importância de englobar toda a fazenda, todo o manejo de pastagem, todo o plano de suplementação dentro do projeto de confinamento. Muito bom, Rogério. Bem instrutivo aí, muito legal. O Rogério tem uma bagagem muito boa, tanto de confinamento quanto de manejo de pastos também, em todo o Brasil. E ele traz aí umas dicas bem legais. Essas planilhas que ele vai disponibilizar, depois ele vai mandar para a gente manda para vocês que participaram aqui. Quem tiver interesse, põe o e-mail aqui, porque alguns entraram pela via anônima, então às vezes eu não sei quem é.